O Salmo 118 nos convida a cultuar dizendo: Bendito que venha em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos saudamos. Vamos, portanto, iniciar esse culto ao Senhor, orando, invocando o auxílio do Senhor para apresentarmos a Ele este culto agradável. Oremos. Deus bondoso e misericordioso, Pai de nosso Senhor Jesus, tua igreja se aproxima de ti agora, confiando na intercessão do nosso Redentor, do Senhor Jesus. Viemos aqui, ó Deus, atendendo ao chamado do Senhor, para juntos, como igreja, prestar ao Senhor o culto que a ti é devido. E não chegamos por nós mesmos, mas pelos méritos do Senhor Jesus. E através dele nós suplicamos a tua graça, para que o culto seja agradável não a nós, ó Deus, mas ao Senhor, a quem é dirigido toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. E nós pedimos o auxílio do teu Espírito, que ele nos direcione em cada momento desse culto. Cada leitura da palavra que for feita seja uma leitura edificante, iluminada pelo teu Espírito Santo. Cada hino cantado seja para te adorar, para te louvar, para edificar a igreja do Senhor. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor agora, ó Deus, aquiete o nosso coração. Que todo o nosso ser esteja agora disposto, ó Deus, a cultuar ao Senhor, a ouvir com atenção a palavra do Senhor, a cantar com todas as nossas forças ao Senhor, a te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, como é devido a cada um de nós. Aceita-nos na tua presença, não por causa de algum bem que há em nós, porque de fato sem ti não há bem nenhum em nós, mas por causa do teu Filho Jesus, o nosso Redentor, em nome de quem nós fazemos esta oração. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Salmo 119. Vamos fazer a leitura do verso 65 ao verso 72. O Salmo 119, do verso 65 ao verso 72. Vamos compartilhar essa leitura? Vamos ler de forma alternada o Salmo 119, 65 a 72. Diz assim a palavra de Deus: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tu és bom, o verso 68, tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Para isso estamos aqui diante dos decretos de Deus, da palavra de Deus, da lei de Deus, sendo que o Senhor é sempre bondoso conosco. Parte dessa bondade está no fato em que, como nós estudamos hoje pela manhã aqui, Ele nos deu a sua lei, Ele nos deu a sua palavra, para que o conheçamos, prossigamos em conhecê-lo.
Vamos agora ficar de pé para juntos louvarmos ao Senhor com o hino Brilho Celeste, o hino 114 do nosso inário. Sente-se, abra a sua Bíblia agora, lá no livro de Êxodo. Êxodo, o capítulo 15. Faremos agora uma leitura, nos preparando para o momento de confissão de pecados. Êxodo, capítulo 15, leremos do versículo 22 ao versículo 26. Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 26, leitura de confissão de pecados. Diz assim a palavra de Deus: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber?
Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Até aqui a palavra do nosso Deus. Esse texto está bem no contexto em que o povo de Israel acabaram de sair do Egito, acabaram de atravessar o Mar Vermelho, viram os milagres de Deus, viram toda a providência de Deus, mas quando chegou esse momento que não tinham água para beber, imediatamente começaram a murmurar, começaram a duvidar do poder do Deus que tinha acabado de os livrar da escravidão no Egito. Ora, irmãos, nós vemos a história do povo de Deus no Antigo Testamento. Quantas vezes eles duvidaram de Deus, quantas vezes eles murmuraram, mesmo com Moisés, mesmo vendo milagre após milagre, em seguida, na próxima provação, eles sempre murmuravam contra o Senhor Deus, pecando contra o Senhor Deus. E nós vemos isso de fato na nossa própria vida. Quantas vezes estamos bem, tudo vai bem, então ficamos bem com o Senhor, mas assim que vem uma provação, assim que passamos por algo difícil, pecamos contra Deus, quebramos a sua lei, desobedecemos aos seus mandamentos, duvidamos do Senhor nosso Deus. Esse é o momento oportuno para colocarmos diante de Deus esses pecados, para confessarmos o quanto nós temos quebrado a sua lei, o quanto nós temos desobedecido a sua palavra, o quanto nós fugimos da sua presença. Você terá esse momento para falar com Deus, confessar os seus pecados. Após um minuto de oração silenciosa, eu peço ao presbítero Roberto, presbítero, que ore para que agradeça ao Senhor pelo perdão que nos foi concedido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, te agradecemos, ó Pai amado, a tua graça e a tua misericórdia, ó Senhor. A tua misericórdia se renova todas as manhãs sobre nossas vidas, ó Pai amado. O Senhor tem conhecido os nossos caminhos, os nossos corações, ó Pai amado, e tem nos suportado, nos tolerado, apesar da nossa dura cerviz, apesar dos nossos corações endurecidos, ó Senhor. O Senhor tem nos guardado, tem nos guiado, ó Pai amado. Te agradecemos por essa misericórdia, Pai amado. Estende esse perdão sobre nossas vidas, ó Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nós e os nossos filhos com essa graça, ó Senhor. E guiá-los e protegê-los onde quer que eles andem, ó Pai amado. Em nome de Cristo Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém. Tendo a certeza que os nossos pecados estão perdoados, nós podemos cantar alegremente. Vamos fazer isso então? Se você puder, fique de pé. Vamos todos cantar hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus, porque mesmo nos momentos de dúvida, de tristeza, de incertezas, o Senhor tem sido a nossa força, a alegria da nossa salvação. Nele nós podemos confiar e certamente declarar que o nosso louvor tão somente pertence ao nosso Deus. Vamos louvar com palmas.
Ele é a alegria, a nossa salvação. E é por isso que nós vamos continuar declarando que Ele é o nosso Salvador maravilhoso. O Deus que tomou o nosso lugar na cruz para nos salvar, nos dar a salvação. Vamos louvá-lo porque ainda assim deixou o seu Santo Espírito Consolador que está conosco. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, poder entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Ele é o nosso Consolador. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma. Tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, e nada disso vale se estivermos aqui cantando, lendo a Bíblia, orando, se não for em espírito e em verdade. Vamos encerrar esse momento de músicas, de canto, declarando que nós estamos aqui, louvando ao nosso Deus de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Ele é o nosso Rei, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor, ministrando louvor. Amém. Podeis assentar, irmãos. As nossas crianças terão um momento delas. Professor, está aí? Sim? Venham até aqui, crianças, para que oremos por vocês. Vou pedir o irmão Adriano para vir aqui orar pelas crianças. Adriano, por favor, pelo Reginaldo, pelas crianças. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a esses pequenos, ó Pai, de ouvirem a Tua mensagem numa linguagem mais apropriada para eles. Ó Deus, te peço que o Senhor abra o coração, toque no coração de cada um para que receba, para que aprenda e para que, ó Deus, siga sempre firme nos seus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. O livro de Ruth, nós meditaremos no primeiro capítulo deste livro. Antes da leitura, vamos orar, pedir ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos ilumine, tanto na leitura quanto na meditação da palavra. Oremos. Ó Deus, sabemos que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para a nossa edificação, para a nossa correção, para o nosso crescimento. Por isso agora, diante da palavra do Senhor, diante do livro de Ruth, pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que conduziu o registro dessas palavras, a Escritura,
desse livro, que esse Espírito que habita em nós, que ele nos ilumine agora, tirando dos nossos olhos todo o impedimento, tirando do nosso coração toda a sujeira que atrapalha, que a tua palavra caia como um bom fruto e que o nosso coração seja essa boa terra, onde esse fruto cairá e dará muitos frutos, onde essa semente cairá e dará muitos frutos para a glória do Senhor e também para o bem da tua igreja. Por favor, dirija cada um de nós, falando ao nosso coração aquilo que nós tanto carecemos ouvir, ó Deus, nos edificando, nos fortalecendo, nos confrontando se for necessário assim, mas cumpre em nós, ó Deus, o teu querer. A tua palavra é sempre boa para o teu povo. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então acompanhe a leitura do primeiro capítulo do livro de Ruth. Diz assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai-vos, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte, seja a morte a me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamaríeis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da
Cega da Cevada. Vocês conhecem ou já leram aquele livro O 15, de Raquel de Queiroz? Um livro clássico da literatura brasileira. Raquel de Queiroz foi uma mulher importante, na verdade, a primeira mulher a entrar para a Academia de Letras do Brasil. E ela escreveu esse romance baseado na grande seca que houve no Nordeste brasileiro em 1915. Um romance que trata de uma triste história sobre fome, sobre morte, sobre seca, sobre peregrinação. E ali nesse livro, uma das famílias importantes, a família de Chico Bento, casado com Cordulina, e 3 filhos. E por causa da seca, Chico Bento se vê obrigado a sair de casa com sua família em busca de um lugar melhor, onde houvesse comida. Então, a família deixa a casa a pé e começa uma jornada, tentando chegar até a capital do Ceará. E nessa jornada, nessa peregrinação a pé, muitas tragédias acontecem. A família perde um filho porque, morrendo de fome, o menino come uma mandioca crua e aquilo mata o menino. A família passa muito aperto, tem que viver de rapadura com farinha durante a viagem. Então, realmente é uma triste história que Raquel de Queiroz narra e que foi uma realidade que aconteceu no Brasil nesse ano de 1915. Mas apesar de tamanha tristeza durante quase todo o livro, ao chegar no final da história, finalmente chega a chuva no sertão. A chuva volta ao Ceará, ao Nordeste. Então, bons planos, boas perspectivas, uma grande esperança volta a nascer no coração dos nordestinos, daquelas pessoas. E esse livro de Raquel de Queiroz, o 15, tem grandes paralelos com o livro de Ruth. Fome, peregrinação, morte, boas notícias também. O livro de Ruth é um livro fantástico de se ler. Poderíamos considerá-lo também um romance, mas por causa da sua pequenez, como é um escrito bem pequeno, o gênero literário que é dado ao livro de Ruth é um conto. O conto é uma história breve, pequena, que tem início, meio e fim. Tem ali todos os personagens, uma história atraente e comovente. O livro de Ruth, na verdade, foi escrito, mas antes disso, ele era contado como uma história mesmo para os ouvintes. E aqui nós encontramos uma organização muito clara. O livro de Ruth tem 4 capítulos. E cada capítulo encerra uma cena completa. Ao ler o livro de Ruth, os 4 capítulos indicam uma cena completa, uma história completa. E a beleza literária desse livro é tão grande que grandes escritores, como por exemplo Goethe, que foi um escritor alemão que escreveu grandes livros, falou do livro de Ruth que esse livro é a mais bela obra completa em escala reduzida. Hoje pela manhã nós falamos aqui sobre a riqueza literária da Escritura. E o livro de Ruth representa em grande parte essa riqueza literária. Um tratado sobre o amor, sobre fidelidade, sobre a importância da família, sobre a importância da lei de Deus na sociedade. Vários são os temas que nós podemos extrair, capturar aqui no livro de Ruth. E por ser um conto, no livro de Ruth nós não encontramos grandes feitos, grandes eventos. Você não vê milagres acontecendo, não vê o mar abrindo, não vê anjos, não vê profetas. Não. O que se passa aqui é a vida comum, a vida no lar, a vida no campo, na roça, a vida em casa. Por isso o livro de Ruth comunica muito claramente conosco, com a nossa vida, como é a nossa vida hoje também. É um cenário muito familiar. E se não prestarmos bastante atenção, nós não vemos nada de extraordinário acontecer. Isso é, se não prestarmos bastante atenção. Porque quando lemos nas entrelinhas, o que nós vemos aqui é o agir sobrenatural de Deus.
Apesar da vida ordinária aqui, da vida do lar, da vida no campo, do trabalho, o que nós vemos é o poder sobrenatural de Deus agindo na vida desses personagens. Um livro que nos ajuda, irmãos, a vermos como Deus trabalha também na nossa vida hoje. Como Deus trabalha no cotidiano, no trabalho diário, na vida do lar. Ruth mostra, essa história, esse conto mostra como o povo de Deus pode experimentar a soberania de Deus na prática. Como o povo de Deus pode experimentar o modo como a providência de Deus trabalha, o modo como a sabedoria divina age no nosso dia a dia. Na verdade, nós vemos aqui uma família enfrentando um infortúnio, enfrentando morte, tristeza, mas quando nós chegamos no fim da história, nós vemos que, na verdade, tudo o que aconteceu foi para o bem desse povo, foi para o bem de Noemi, foi para o bem de Ruth, foi para o bem de Israel, foi para o nosso bem. Por isso eu resumi aqui esse capítulo, a nossa meditação, na seguinte frase: vivendo o bom propósito de Deus nas circunstâncias mais difíceis. É isso que o livro, esse primeiro capítulo nos mostra. Como nas circunstâncias mais difíceis da vida, como debaixo do sofrimento, nós ainda assim vivemos debaixo de um propósito de Deus que é sempre bom. Esse primeiro capítulo nos mostra como os filhos de Deus sempre vão bem, ainda que as circunstâncias, ainda que os acontecimentos, ainda que o contexto, ainda que o cenário seja o pior possível, os filhos de Deus sempre vão bem. É isso que esse primeiro capítulo nos mostra. E eu organizei aqui a nossa meditação em 4 partes, em 4 etapas. Primeira etapa: olha, nós vivemos o bom propósito de Deus quando as coisas vão de mal a pior. Nós vivemos o bom propósito de Deus, em segundo lugar, quando as perspectivas não são boas. Nós vivemos o bom propósito de Deus quando a disposição, quando a ação contraria a situação. E por fim, nós vivemos o bom propósito de Deus quando o que era doce se torna amargo. Situações difíceis pelas quais Noemi passa, Ruth passa, mesmo assim nós vemos como essas mulheres viveram o bom propósito de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vivemos o bom propósito de Deus. Os filhos de Deus sempre vão bem, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, quando as coisas vão de mal a pior. Por exemplo, aqui, olha, do primeiro versículo ao versículo 6, o que nós vemos? Elimeleque, um pai de família, vivendo num período de fome, um período complicado. Na verdade, o primeiro versículo diz: nos dias em que julgavam os juízes. Se você já leu Juízes, você sabe que esses dias foram dias terríveis para o povo de Deus. Ao ler Juízes, nós entramos em uma queda. Desde o primeiro capítulo até o último, é somente queda. A coisa só vai piorando a cada capítulo. Nós estudamos aqui essa lição sobre Juízes, sobre Ruth, e vimos isso. Então, o autor aqui coloca que essa família viveu nesse período. E no livro de Juízes há um refrão que se repete, que é o seguinte: nesses dias não havia rei e cada um fazia o que achava melhor. Então você já imaginou a bagunça que era nesses dias. E o autor nos coloca nessa situação: olha, essa família aqui viveu em dias terríveis, em circunstâncias terríveis, nefastas mesmo. E diante desse contexto do livro de Juízes, nós temos esse lindo livro de Ruth. Ruth contrasta o livro de Juízes em tudo. Por exemplo, olha, Juízes fala da escuridão espiritual que o povo vivia. Mas quando nós lemos Ruth, nós vemos uma família devota a Deus, buscando servir a Deus. Quando você lê Juízes, você vê imoralidade, pecado atrás de pecado, desobediência atrás de desobediência. Enquanto Ruth nos mostra a vida na pureza, na obediência à lei de Deus, cumprindo assim a vontade de Deus. Então Ruth contrasta diretamente o livro de Juízes.
Então, nesse período, nessa época sombria, diz o texto que houve fome na terra. A gente sabe, olhando toda a história bíblica, toda a teologia bíblica, que a fome no meio do povo de Deus sempre foi um castigo de Deus. Deus prometeu para o povo dele que se eles obedecessem, eles seriam fartos, nada ia faltar, iriam vencer todas as guerras, iriam plantar, iriam colher, iria se multiplicar os seus bens, iriam ter saúde. Mas Deus falou: mas se vocês desobedecessem, o oposto vai acontecer. Vocês vão mal nas guerras, vocês vão perder todas as guerras, vocês vão plantar e não vão colher, vocês não terão saúde. Então, nós iniciamos aqui pensando que essa fome só pode ter vindo de Deus. Deus, nesse período dos juízes, estava castigando o povo dele, e às vezes ele usava os inimigos do povo de Deus, os midianitas mesmo, por uma época. O texto de Juízes, no capítulo 6, versículo 4, diz que os midianitas invadiam a terra iguais gafanhotos e devoravam toda a comida. Então o povo estava passando por essa fome. E ao olharmos na perspectiva bíblica, essa fome só pode ter origem em Deus. Deus, de uma maneira sábia, poderosa, justa e bondosa, que às vezes nós não entendemos como, trouxe essa fome à terra. E que fez com que essa família, então, deixasse a terra de Belém de Judá. E olha que coisa, Belém de Judá era conhecido como uma terra produtiva. O seu próprio nome traz isso, porque Belém significa casa de pão, casa de fartura, casa de comida. Mas que ironia, na casa do pão, na casa onde há fartura, no lugar de fartura, chegou a fome. Mas Deus, que é o rei de toda a terra, que é o governador de tudo, fez isso para um bom propósito. E é interessante que, olhando dentro desse contexto de Juízes, nos dias em que não havia rei sobre a terra, há um homem que se chama Elimeleque. E o nome de Elimeleque significa Deus, Eli, é rei. Nos dias que não havia rei sobre a terra, nos dias que cada um fazia o que queria, estava ali uma pessoa para testemunhar que havia um rei, que Deus é rei, que Deus sempre reina e que Ele governa todas as coisas como o rei soberano que é. Portanto, o livro de Ruth está nos mostrando que nós podemos afirmar sem medo de errar. Essa tragédia, essa fome, veio de Deus. Pela providência de Deus, isso aqui aconteceu. Fazia parte do plano eterno de Deus. Ele tinha algum propósito com isso. E que se você já leu o livro de Ruth, você sabe qual é esse propósito. Deus conduzindo toda a história para um fim belo, para um fim bom. Então veja, Elimeleque, por essa situação que aconteceu na vida dele, é obrigado a levar a sua família para uma outra terra. E saindo da casa do pão, do lugar que Deus havia prometido abençoar, Elimeleque foi para Moabe. Moabe, meus irmãos, era um lugar dos inimigos do povo de Deus. Moabe já havia maltratado o povo de Deus. O rei de Moabe, quando os israelitas saíram do Egito, contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Moabe não era uma terra amiga, não era um reino amigo do povo de Deus, era um reino inimigo. Moabe já havia, a cidade, o povo de Moabe já havia causado grande sofrimento ao povo de Deus, levando o povo de Deus a pecar. As mulheres moabitas levaram os homens israelitas a pecar, a se prostituírem, e o povo foi castigado por causa disso. Moabe tem uma história trágica, porque Moabe, o seu genitor, foi filho de Ló com as suas filhas. Nasceu de um incesto. Então, Moabe não era um lugar para um povo, um servo de Deus, ir buscar refúgio, ir buscar alimento. Mesmo assim, de alguma forma, Elimeleque se viu obrigado a ir a Moabe. E chegando lá, em busca de pão, correndo da fome, correndo da morte, o que acontece? Elimeleque morre. O versículo 3 diz: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais
casaram com mulheres moabitas. Outro problema, olha só, a coisa só vai de mal a pior. Fome, mudança para uma terra estrangeira, chegando lá, correndo da morte, o pai de família morre, deixa seus filhos com a mulher, os filhos casam com mulheres moabitas. Deus havia proibido isso. Essas mulheres levaram o povo de Deus a pecar, levaram o povo de Deus a sofrer. Então a gente vê a história só indo de mal a pior. E aí então, até que no versículo 5 diz que morreram também ambos. Os filhos da Noemi morreram em Moabe. Os filhos de Noemi ficaram nessa terra de Moabe, diz o versículo 4, 10 anos depois que se casaram. Uma coisa que às vezes era para ser circunstancial, alguns dias, alguns meses, poucos anos, 10 anos em Moabe, casaram com mulheres moabitas. E olha, eles não deixaram filhos. 10 anos casados, não deixaram filhos. Hoje isso até que é uma coisa comum. Mas irmãos, nesse período, 10 anos casados, sem filhos, só pode ser maldição de Deus. Deus fechou o ventre dessas mulheres. Deus não está deixando que tenham filhos. Então a gente vê assim uma história muito triste. Fome, fuga, morando com o inimigo, morte. Noemi se vê então desolada. É um quadro realmente desolador. Desgraça após desgraça na vida de Noemi. As coisas vão de mal a pior. Mas finalmente tem uma boa notícia. Chega ao versículo 6, o texto diz: o Senhor, versículo 6, então se dispôs elas com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta, lá em Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Depois de tanta desgraça, depois de tanto sofrimento, um alívio, uma boa notícia. Voltou, o pão voltou para a casa do pão, voltou a fartura. E então Noemi se dispõe a voltar para Belém. Essa história nos mostra uma realidade sempre presente em toda a Escritura, esses primeiros versículos. Deus tem um plano eterno, irmãos. Deus é o autor da história, o autor de toda a vida. Ele é o Criador. E desde a eternidade Ele já tinha determinado todas as coisas. Ele escreveu essa história como um roteirista. O início, o meio e o fim. A história já está determinada por Deus. Contudo, os homens, nós que somos criaturas morais, livres, os homens atuam nessa história. Atuam livremente. São seres morais livres. Dentro dessa história, os homens agem muitas vezes de acordo com a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus ordenou. Às vezes, os homens agem fora da vontade de Deus, como nós vimos Elimeleque agindo, fazendo aquilo que Deus tinha ordenado não fazer. Os filhos dele casando com mulheres que não era para casar. Dentro dessa história onde Deus determinou todas as coisas, os homens agem livremente. Todos os dias os homens tomam decisões livres, decisões moralmente livres. Ninguém pode acusar Deus de ter forçado a fazer alguma coisa. Não, nós somos seres livres e por isso surge um mistério na Escritura. Como pode um Deus todo soberano, que já ordenou todas as coisas, que já sabe tudo o que vai acontecer, que planejou tudo, mesmo assim inserir nessa história seres humanos que são livres e que agem de acordo com a vontade deles? Como pode esses seres humanos não atrapalharem o plano de Deus quando eles desobedecem a Deus, quando eles agem contra a vontade de Deus? Surge um mistério: a responsabilidade humana e a soberania total de Deus, suprema de Deus. Eu acredito que algo que nós devemos sempre lembrar ao ler esses versos, saber, meus irmãos, é que Deus é soberano, como nós cantamos aqui. Ele faz todas as coisas, e Ele faz todas as coisas para o bem.
Nada que aconteça na nossa vida, como na vida de Noemi e de Ruth, nada que acontece é por acaso. Nada que acontece na nossa vida é um evento arbitrário. Pelo contrário, tudo já está incluído no decreto eterno de Deus, e esse decreto de Deus é bom. Nós não temos um Deus todo-poderoso, soberano, que é mau, que faz as coisas para o nosso mal, para que a gente quebre a cara, para que a gente vá mal na vida. Não, Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, ainda que Ele permite que tomemos decisão livremente, não que tenhamos o livre-arbítrio, nós não temos aquele livre-arbítrio como Adão e Eva tinham de escolher entre o bem e o mal. Por causa da queda do nosso coração, sempre vai tender para o mal, para desobedecer a Deus. Ainda assim, todos os dias nós tomamos decisões livremente, fazemos escolhas livremente, às vezes escolhas boas e que têm más consequências, não é? Às vezes tomamos uma escolha tão boa e coisas ruins acontecem. Às vezes fazemos uma escolha má, mas Deus, por causa da sua soberania, da sua providência, da sua bondade, misericórdia, faz com que essa decisão ruim seja para o nosso bem. Como entender essas coisas? Deus faz tudo para o bem. Deus irá cumprir a sua vontade, a vontade dEle. A vontade dEle, nós temos que saber, é sempre boa. Por isso, você pode confiar em Deus. Por isso, você pode descansar o seu coração. Ainda que as circunstâncias estejam indo má, ainda que as coisas estejam indo de mal a pior, como aqui na história de Noemi e de Ruth, você deve confiar e descansar em Deus. Ele está governando o mundo. Ele está governando a nossa vida, a nossa história. E o melhor para nós é agirmos de acordo com a vontade dEle. Ele não nos deu sua palavra? Ele não nos diz o que devemos e o que não devemos fazer? Não devemos agir como Elimeleque e seus filhos. Não que Deus os tenha castigado porque agiram contra a lei de Deus. O mal, às vezes, atinge o justo. Lembram-se de Jó? Lembrem-se da história de Jó. Ainda assim, meus irmãos, nós podemos crer que Deus faz tudo para o nosso bem. O Salmo 119, que nós lemos aqui durante a liturgia, disse: os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. As coisas podem ir de mal a pior, mas a nós cabe nos conformar com a lei de Deus, aceitar o governo soberano dele, descansar no governo soberano dele sobre a nossa vida. Então, voltando para o livro de Ruth, chegou uma boa notícia. Olha, Deus deu pão para o seu povo. Voltou a colheita, os grãos estão crescendo. Então Noemi embarca agora nessa viagem de volta para Belém. Sai de Moabe e vai para Belém. E nós entramos aqui no segundo estágio. Vivendo o bom propósito de Deus nas circunstâncias mais difíceis. Vivendo o bom propósito de Deus agora, quando as perspectivas não são boas. Olha só comigo a partir do 7º versículo. Diz então: saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi. Então aqui agora começa um grande diálogo que vai até o versículo 14. E o que se passa é o seguinte: Noemi ama essas noras. Noemi ama essas meninas. Noemi chama as suas noras por várias vezes aqui de filhas. E ela tem um conselho para as suas noras: meninas, voltem para casa. Voltem para casa. E Noemi ainda dá uma bênção para elas, olha no versículo 9: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa de seu marido. Deus te abençoe, minha filha. Vai para casa, vocês me trataram bem, vocês trataram os meninos bem. Agora que eles morreram, agora que eu estou sozinha, vão para casa, voltem para a casa das suas mães. Arrumem um marido. Deus abençoe que vocês tenham filhos, tenham maridos. Nós percebemos claramente aqui nas palavras de Noemi que para ela
o casamento era um grande sinal de felicidade. Várias vezes nós vemos Noemi falar, por exemplo, sobre marido, sobre ter um marido. Olha aí na sua Bíblia, olha o versículo 9. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa de seu marido. Agora olha o versículo 11. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Olha o versículo 12. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda que quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. E o versículo 13. Esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? O próprio escritor destaca aqui para a gente, isso é um recurso literário. O escritor está mostrando, olha a importância do marido na vida da mulher. Olha a importância que isso tinha para Noemi. Noemi depositava a sua confiança nisso. Minha vida dependia do meu marido. E quando nós olhamos a vida da mulher no Antigo Oriente Próximo, no mundo antigo, realmente, a mulher era totalmente dependente do marido. Quando mais nova, antes de casar, totalmente dependente do pai. Depois de casar, totalmente dependente do seu marido. Totalmente dependente financeiramente, legalmente. Ela estava tão ligada ao seu marido que, se o perdesse, ela cairia em grandes desgraças. A mulher sem marido viria a ter muitas dificuldades na vida. Teria que pedir esmola, poderia se vender como escrava para sobreviver. Ela sofreria muito. Noemi certamente já aguardava grandes dificuldades, ela não desejava isso para as suas noras, para as suas filhas. Por isso ela disse: voltem para que vocês arranjem marido. Eu não posso mais dar filhos a vocês que vos sejam por maridos. É triste ver a situação de Noemi, e é triste ver a conclusão na qual ela chega. Veja só a perspectiva de Noemi no versículo 13. Olha só a conclusão que ela tira diante de toda essa situação. Na segunda metade aí do versículo: não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Olha só a perspectiva de Noemi. Deus descarregou a sua ira contra mim, minhas filhas. Vão, me deixem, porque o Todo-Poderoso está irado comigo. Ele está furioso comigo. Olha o que ele fez. Tirou meu marido, tirou os meus filhos. Estou só. Vão, minhas filhas, vão. Para Noemi, tudo era um castigo de Deus aqui. Deus estava castigando Noemi. Olha, a vida, a fome, quando nós olhamos na perspectiva bíblica, não é realmente Deus quem preserva todas essas coisas? Não é realmente Deus que nos mantém com vida? Não é Ele que nos dá o ar para respirar e tudo que a gente precisa? E se Deus é tão soberano assim, Noemi pensa: é Ele que está fazendo isso comigo? Só pode ser. Ele está me castigando. Nada está indo bem na minha vida e é Deus quem está fazendo isso. Eu acho que isso nos leva a meditar, meus irmãos, a pensar naquelas coisas que também nos dão o mesmo sentimento que Noemi teve. Ela estava firmada no seu marido. Para ela, o marido dela é que dava segurança, que dava o conforto, que dava tudo o que ela precisava para viver. E Deus tirou isso dela e agora a vida dela se acabou. Eu acho que isso nos leva a pensar também naquelas coisas nas quais nós depositamos toda a nossa confiança. Assim como ela depositava a confiança no marido, a segurança dela, a estabilidade dela. Nós não fazemos isso também em algumas coisas? Naquelas coisas que nós achamos que dependemos delas para viver. Sem isso, eu não consigo viver. Isso é que me dá um sentimento de segurança, de estabilidade, de uma vida boa. Eu confio nessas coisas. Às vezes nós até dizemos: não, eu confio em Deus. Eu confio em Deus.
Mas quando Deus vem e nos tira essas coisas que Ele sabe que são onde o nosso coração está depositado, então a gente se vê sem chão. Então nós fazemos como Noemi: olha, Deus só quer o meu mal mesmo, olha o que Ele fez. Às vezes nós dizemos: não, minha maior alegria é o Senhor. Às vezes nós cantamos isso: minha maior alegria, meu maior tesouro. Será que é mesmo? Será que se Deus for lá na sua casa e fazer como Ele fez com Noemi, tirar aquilo que você mais ama, aquilo que você deposita o seu coração, a sua confiança, toda a sua alegria está ali naquela coisa, naquela situação, naquela pessoa. E quando Deus tira isso de nós, quando Deus tira esse sonho, quando Deus tira essa vontade, então o que nós fazemos? Deus quer o meu mal mesmo. E assim Deus revela os ídolos do nosso coração. Através disso, Deus revela que não era Ele mesmo que nós amávamos acima de todas as coisas, que Ele não era a nossa maior alegria mesmo. Mas se Deus realmente é a nossa maior alegria, meus irmãos, o nosso maior conforto, se é nele que nós encontramos a nossa maior segurança, se Ele é o nosso único bem na vida ou na morte, então, ainda que as circunstâncias não sejam boas, ainda que as coisas estejam indo de mal a pior, mesmo assim nós estaremos bem. Ainda assim nós estaremos seguros, porque Ele é o nosso fundamento. E aí o versículo 14 nos aponta para uma mudança. Vamos para o próximo estágio. O versículo 14 diz que, mais uma vez, depois de Noemi falar com elas: voltem, vão embora. Então as mulheres choraram alto. E então Orfa despediu a sua sogra com um beijo. Porém, diz o texto, Ruth se apegou a ela. Ruth resolve ir contra as perspectivas, contra a situação. Ruth resolve desobedecer sua sogra? Não. Ruth resolveu seguir, resolveu ir contra todos os prognósticos possíveis e seguiu a sua sogra. E aí nós entramos nesse terceiro estágio, que é o estágio que mostra que os filhos de Deus ainda vão bem. O bom propósito de Deus cumpre na nossa vida, mesmo quando a nossa disposição, a nossa ação contraria a situação, contraria a realidade e o contexto. É isso que acontece aqui. Noemi questiona Ruth e fala, não é? Olha só o versículo 15. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Volta aos deuses, aos seus deuses, volta para a sua casa. Mas Ruth está decidida a não voltar. E a gente vê isso nas palavras dela. Que belas palavras Ruth diz aqui, não é mesmo? Olha, ela diz aqui, diz porém Ruth, versículo 16, não insista, não inste para que te deixe e me obrigue a não seguir, porque onde quer que fores irei, onde quer que pousares pousarei. Versículo 17, onde quer que morreres ali morrerei eu. Ruth está totalmente determinada aí com a sua sogra. Apesar disso, ir contra os prognósticos, ir contra o contexto, ir contra a situação. A situação de Noemi é uma situação delicada. Ela não tem marido, ela vai voltar para a sua terra, vai passar necessidade porque é viúva, porque não tem filho, e ainda vai ter que levar uma mulher estrangeira com ela, uma moabita. Essas mulheres vão passar dificuldade, por isso que Noemi fala: não, minha filha, volte, vai ser melhor para você, a situação vai ser melhor para você na sua terra, você vai viver como uma estrangeira, num lugar que não é a sua casa, você não tem marido, eu não tenho marido, eu não tenho filhos para te dar, você não sabe se lá em Belém você vai conseguir casar, porque você é uma estrangeira, você não é bem-vinda lá. Essa é a situação de Ruth. Então veja, todo o contexto, toda a conjuntura aponta o contrário para a decisão de Ruth de ir embora com a sua sogra. Mesmo assim, ela está decidida a fazer isso. De fato, é uma decisão ilógica. É uma decisão irracional se formos olhar a conjuntura das situações.
Mas Ruth, o que nós percebemos, irmãos, é que Ruth teve uma mudança de vida nesse meio tempo. De fato, nós podemos afirmar que Ruth se converteu. Ruth não adorava mais aqueles deuses da sua terra, dos seus pais, da sua casa, dos moabitas. Ruth se converteu, de fato, ela agora faz parte do povo de Deus, e ela demonstra isso pelas suas palavras. No versículo 17, por exemplo, ela diz: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Quem é o Senhor? O Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o nome do Deus de Israel, Jeová. Mas Ruth demonstra que ela se converteu. Faça o Senhor o que me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E olha que Ruth está vendo que a morte está rodeando Noemi. Já levou o marido, já levou os filhos. Então veja como a decisão dela vai contra todos os fatos. Ainda assim, ela está decidida a voltar com a sogra. Voltar. E esse termo, esse verbo voltar, depois você, se tiver interesse, leia em casa esse capítulo e marque ali toda vez que aparecer a palavrinha voltar. E voltou, e voltaram. Várias vezes o escritor repete também essa palavra exatamente para indicar que Ruth voltou-se para Deus. Porque essa é uma palavra que no Antigo Testamento é usada para falar da conversão. Então nós podemos dizer, Ruth se converteu. Ruth agora faz parte do povo de Deus, ela está decidida a seguir sua sogra, porque ela antes já tomou uma decisão de coração: não vou servir mais a esses deuses, vou servir ao Deus de Israel. Esse texto de Ruth, das palavras de Ruth, é um texto tão bonito, né? Talvez os mais antigos já até usaram esses versículos para fazer aquele convitinho de casamento, não é? Teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde você morrer, morrerei eu também. Palavras belas mesmo, uma declaração de amor de Ruth, primeiro, uma declaração ao Deus de Israel, porque ela se converteu, porque ela ama esse Deus, e por isso ela vai com a sua sogra, por isso ela agora ama a sua sogra também, e decide, mesmo contra todos os fatos, ir para uma terra, viver como estrangeira. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? A decisão pelo Deus verdadeiro muitas vezes parece mesmo uma coisa irracional. Assim como a decisão de Ruth parece algo que não é lógico, a conta parece que não bate. Ruth está indo contra todas as perspectivas, todos os prognósticos. Mesmo assim, ela se decide por isso. O apóstolo Paulo mesmo diz que a palavra da cruz, o evangelho, é loucura. Não faz sentido, a conta não bate. Como pode o seu Deus ter se tornado um homem, ter se humilhado, ter sofrido, ter sido espancado pelos homens, ter sido crucificado, ter sido morto? Que Deus é esse? Não faz sentido servir a um Deus como esse, não é? A conta não bate. Como é que você pode escolher viver pelas palavras de um livro antigo, ultrapassado? Não faz sentido, é meio ilógico isso, não é não? A decisão, assim como a de Ruth, a decisão por seguir ao Deus verdadeiro, às vezes parece irracional, mas nós sabemos que na verdade é uma decisão supra-racional. Às vezes parece ilógico, não faz sentido você viver com a regra de vida que diz: humilhai-vos. Que vida é essa? Uma vida de humilhação, não é? Não faz muito sentido viver com a regra de vida que diz: submetei-vos uns aos outros, considerai os outros superiores, amai os vossos inimigos. É uma decisão que vai contra os prognósticos. Contudo, essa é a vida verdadeira e Ruth a escolheu. Essa é a vida verdadeira, esse é o Deus verdadeiro, esta é a lei verdadeira. Lei através da qual, se o homem
e se a mulher viver por ela, encontrará a felicidade verdadeira, assim como Ruth, no futuro, nessa história, encontrará. Mesmo que a decisão dela naquele momento tenha parecido ilógica, fará todo o sentido no final da história. E a história de Ruth vai mostrar isso. Então nós passamos para o último ato desse capítulo, a partir do versículo 19. Olha, para relembrar o tema aqui, vivendo o bom propósito de Deus nas circunstâncias mais difíceis. Como o crente pode viver o bom propósito de Deus nas circunstâncias mais difíceis, quando o que era doce fica amargo? É isso que nós vemos aqui a partir do versículo 19. Olha o que diz o versículo 19. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. O nome Noemi significa doce, agradável. Mas esse nome agora não parece fazer sentido mesmo, né? Olha todo o sofrimento de Noemi, sua vida não tem sido nada agradável, nada doce. Então, quando ela chega na cidade com essa estrangeira moabita, sua nora, toda a cidade fica alvoroçada. O que diz o texto aqui é que realmente começou um murmurinho, começou um barulho incômodo ali, e as pessoas se perguntaram: mas que mulher é essa? Está até parecendo Noemi, não é? Mas cadê o marido dela? Cadê os 2 filhos? E quem é essa estrangeira? Então, começou a correr ali aquela fofoca, né? E Noemi, o barulho foi tão grande que Noemi ouviu, e por isso ela respondeu dizendo: não me chameis Noemi, não me chameis de doce, de agradável, porque a minha vida não tem sido nada disso. Chamai-me Mara. Nós lemos aqui hoje na liturgia aquela situação que o povo de Deus, depois de ter atravessado o Mar Vermelho com sede, buscou água no lugar, e quando beberam a água era amarga. Por isso chamaram o nome daquele lugar de Mara. Mara significa isso, amarga. Noemi diz: a minha vida tem sido a amargura. E ela diz ainda, olha, no versículo 19, no versículo 20, perdão, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. No versículo 21, lá no final, ela diz: o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Ela realmente está com uma grande amargura, não é? Contra o próprio Deus, dizendo: o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso tem me feito amarga. Por isso, não me chame mais de Mara, não me chame mais de Noemi, de doce e de agradável, chamai-me Mara. Agora, nós vemos aqui nesses versículos finais uma grande ironia, na verdade. As palavras de Noemi carregam um tom irônico. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 21, olha, ela diz: ditosa eu parti, ditosa, em abundância eu parti. Eu saí de Belém com as mãos cheias, ditosa, abundante, porém o Senhor me fez voltar pobre. Olha, quando nós olhamos para a história, como que Noemi saiu de Belém? Na seca, né? Na fome, eles saíram por causa da fome. Como ela diz agora: ditosa eu parti, de mãos cheias eu saí. Lógico, ela está falando da sua família, dos seus filhos, que enchiam a sua aljava, do seu marido. Ela diz: eu saí na fartura, eu tinha minha família, mas agora eu voltei pobre, voltei de mãos vazias. Apesar de agora, nesse momento que ela está chegando, a colheita vai iniciar. Vai vir um tempo de prosperidade, mas ela diz: agora eu estou pobre, agora eu estou vazia. E para ela, no fim das contas, o culpado era Deus. O Todo-Poderoso me tem afligido, o Todo-Poderoso me tem castigado. Eu acho que esse é um sentimento que
invariavelmente, o crente pode sentir, o Filho de Deus pode sentir, o de que Deus está contra ele. Porque tudo o que tem acontecido, olha só, por que Deus permite que eu sofra tanto com essas coisas, com essa situação? Por que essa tragédia aconteceu logo comigo? Hein? Eu sou uma boa pessoa, eu fiz tudo certo. Por que Deus está fazendo eu sofrer? Como é que Deus não me faz o bem, não me dá aquilo que eu peço, aquilo que eu estou precisando? Ele só me faz o mal. É verdade. Mais uma vez, é verdade que ao olharmos para essa história, tudo o que está acontecendo aqui, é Deus quem está governando. É Deus quem está conduzindo a história. Contudo, será que Deus trabalha assim contra os servos dele, os filhos dele? Será que o desejo de Deus é fazer sempre Noemi sofrer? Será que o desejo de Deus é nos fazer sofrer sempre? Penar? Padecer? Ele é o Todo-Poderoso? Então, se isso está acontecendo comigo, é porque Ele me quer mal? Como temos visto, meus irmãos, Deus é sempre bom em tudo o que Ele faz, e Noemi ainda não enxerga isso. Ela não consegue ver o que acontecerá, por isso ela ainda está amarga. Mas nós temos a certeza, e a história de Noemi nos mostra que para com seus filhos, Deus sempre faz o bem. Deus sempre faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Eu gosto muito da imagem que Estênio Márcios pinta em sua música, O Tapeceiro. Que Deus é um tapeceiro. A nossa vida é um tapete nas mãos de Deus. Deus sabe o que está fazendo. E no seu tapete, Deus usa, às vezes, cores muito belas, cores alegres, vivas. Mas para que a obra fique bonita, para que o tapete fique bonito, às vezes Deus usa cores nebulosas, cores tristes. Mas nós, olhando para essa obra do avesso, porque nós não vemos a obra como ela é, só o tapeceiro vê, nós a vemos do avesso. Nós não enxergamos o final. Então nós achamos, nossa, mas que tapete feio, né? Que tapete triste, olha essas cores. Mas o tapeceiro sabe o que ele está fazendo. Ele está usando tudo, todas as cores vivas e as cores nebulosas. Ele está usando tudo para fazer um belo tapete, que é a nossa vida. Nós chegamos ao final do primeiro capítulo, no versículo 22, dizendo que assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. No início, Elimeleque saiu na seca, na fome, e houve morte, tristeza, mas esse final nos mostra que ainda está por vir algo bom. Mesmo que agora Noemi esteja sem maridos, sem filhos, voltando para a sua terra como estrangeira, mesmo que as perspectivas não sejam boas, o autor nos diz: a cevada, a cega vai iniciar, a colheita vai iniciar, e Rute e Noemi vão colher coisas boas. Elas vão colher boas coisas a partir de agora. Essa é a boa notícia. A terra voltou a produzir. A história de Rute aqui, meus irmãos, nos mostra como que a redenção vem através de morte. Toda a história de Rute mostra isso. Como que pode vir salvação, coisas boas, através de coisas ruins. Como a salvação vem através da morte. O livro começa com morte, com tristeza, mas ele acaba com alegria. Apesar de Noemi ter perdido o marido e os filhos, Noemi ganha muito mais no final, através dessa moabita que veio por causa de uma fome.
Uma fome surgiu da terra, a família sai, volta com essa mulher estrangeira, e agora essa mulher estrangeira dará à luz alguém que será pai, avô de um grande rei. Através dessa mulher estrangeira que tanto sofreu, que tanto penou, através da triste história de Noemi, Deus trará grandes alegrias. Isso chegou até a nós, meus irmãos. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, a história do Evangelho mostra que pode vir redenção através de morte. Na verdade, a nossa redenção veio através da morte do Filho de Deus. E todos aqueles que creem no Filho de Deus vivem o bom propósito de Deus, ainda que as coisas estejam indo de mal a pior, ainda que os prognósticos, ainda que as expectativas não sejam boas. Por causa do Filho de Deus, que viveu o propósito de Deus e que se entregou por nós e que através da sua morte então nos oferece a redenção. Através disso, os filhos de Deus podem viver o seu bom propósito. Que o Senhor nos ajude a ver nessas histórias como Ele governa a nossa vida, como Ele trabalha sempre para o nosso bem, como nós podemos hoje viver o bom propósito de Deus, apesar das situações adversas que passarmos. Vamos louvar a Deus? Vamos cantar agora que em Cristo nós achamos um bom amigo. Achei um bom amigo. Vamos cantar juntos. Vamos ficar de pé se você puder. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por Ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos pelo bom amigo que encontramos em Cristo. Louvamos por esse Redentor que o Senhor nos deu. Através de sua morte, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, a comunhão com o Senhor.
E assim nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver uma vida que te agrade. Ajude-nos a vermos a boa mão do Senhor que trabalha sempre ao nosso favor. Mesmo naquelas horas de sofrimento, que o Senhor nos ajude a confiar, descansar o nosso coração em Ti, sabendo que o Senhor é sempre bom e faz sempre o bem aos seus. Nós somos Teus filhos, ó Pai. Nos ajude nessa semana a vivermos uma vida santa, que agrade ao Senhor. E assim que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Nós oramos assim para a glória do nome do Senhor, também para o bem da igreja do Senhor sobre a terra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. E agora, meus irmãos, recebei a bênção e ide em paz ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. A Ele glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Pode se assentar. Queremos saber se há algum visitante, se você está visitando a igreja pela primeira vez. Nós pedimos que você fique de pé, manifeste com a mão para que a igreja te conheça, para que você receba um presente da nossa igreja também e receba as boas-vindas. Então, se há algum visitante pela primeira vez, temos ali alguns irmãos, vocês são bem-vindos. Voltem outras vezes, viu? Sentimos bem ter vocês aqui. Apenas esses? Muito bom. Obrigado pela visita. Irmãos, queremos lembrá-los de que no dia 1º, agora, do mês de maio, estaremos ali no Dia da Família. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição para passarmos ali esse dia com a família da igreja. Ainda há um anúncio da SAF, Clara, por favor. O primeiro aviso é para como é da SAF, para as mulheres. No próximo sábado nós teremos a nossa próxima departamental, nossa segunda departamental do ano. Vai ser na casa da irmã Sara Bessa. A irmã que quiser ir, não sabe o endereço, pode falar comigo, pode falar com a Kelly, que a gente passa todas as informações. Será às 5h. E o próximo aviso é sobre o curso de experiência do lar, do livro A Experiência do Lar. Nós vamos lançar novas turmas no mês que vem. E o curso é para as mulheres acima de 18 anos e membros da igreja. Se você é mulher acima de 18 anos e ainda não é membro, tenha um pouquinho de paciência. No próximo semestre nós abriremos novas turmas. Então, para as que são membros e querem fazer parte do curso, nós vamos colocar no grupo de avisos da igreja o link para você fazer a sua inscrição, que nós vamos distribuir as turmas conforme a disponibilidade do dia de cada um que puder. Para mais informações, é a nossa irmã Raquel, que coordena esse curso. Amanhã teremos aqui também a reunião de oração, a SAF, que irá dirigir 19h30. 19h30, reunião de oração dirigida pela SAF. Meus irmãos, desejo... É o PH? Então vai ser o PH que vai dirigir a reunião. Eu desejo uma boa semana, uma boa noite e também estarei ali à porta para te cumprimentar. Deus abençoe.